Estamos ao vivo já? Sim, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos, né? Sobre temas que são de interesse de todos nós, né? E hoje vamos falar sobre as benditas, abençoadas aulinhas online que chegaram para a gente, caíram no nosso colo em função dessa pandemia, né? Então, aí a gente tem o lado dos pais, da família e a criança que entrou nesse turbilhão todo aí. Então, convidamos aqui 4 mulheres super poderosas, cada uma na sua área de atuação, na sua expertise, elas vão se apresentar daqui a pouco, tá bom? Quero agradecer desde já aqui a disponibilidade delas de estarem conosco, agradecer a participação das pessoas conosco. Parece que tem uma pessoa aí comentando que a imagem está ruim. Cleiton também está nos bastidores conosco, né, Cleiton? Então, o Cleiton vai olhar isso aí, tá, Lu? Luciana Tironi é uma amiga nossa, está com a gente desde sempre, acompanhando todas as lives. Então, vamos lá. Pessoal, caiu no nosso colo. E aí, o que fazer? Como é que foi a mudança de rotina total, mudança de paradigma total, né? Então, vamos aqui deixar as nossas convidadas se apresentarem e falar aí. Elas, cada uma na sua área de atuação, vão contar um pouquinho para a gente como que elas, as instituições que elas trabalham, lidaram com isso. Como que elas implementaram essa nova forma de interagir e ensinar. Vamos lá? Quem vai começar? Pode ser? Claro, Gabriela. Com a palavra, Gabriela Montanher. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Gabriela Montanher, sou formada em pedagogia, pós-graduada em gestão escolar. Atualmente eu trabalho em uma escola do ensino privado como professora e na escola a qual eu trabalho nós tivemos vários acessos e opções de escolha em relação a qual suporte nós utilizaríamos para utilizar. A gente fez uma melhor análise, até quem entende melhor do assunto em relação à tecnologia, sobre o que foi proposto disponível para nós, e nós optamos pelo Zoom. Então, a gente trabalhou por essa forma. A gente está trabalhando agora atualmente de férias, mas a gente está trabalhando pelo Zoom, e assim, eu tenho facilidade com as tecnologias em si, só que nós, professores presenciais, tivemos uma semana para nos transformarmos em professores EAD. Então, tive dificuldade, sim, alguma dificuldade em aprender tudo, porque eu tenho facilidade, mas são coisas novas, nós viramos YouTubers. São lives, são videoaulas que a gente tem que programar. Então, além daquele planejamento que nós fazemos no normal da sala de aula, agora nós temos que programar videoaulas, como passar isso para os meninos. E isso tudo nós tivemos que aprender, assim, em uma semana, né? Mas, bom, é isso que eu queria falar um pouquinho. Passo a palavra para as meninas. Então, pera, só com a gente concretizar aí, consolidar. Então, vocês optaram pelo ensino realmente online, aquela aula que é dada em tempo real com as crianças, e tendo como auxílio, claro, o material didático que já vinha sendo utilizado e videoaulas. Sim. Ótimo. Legal. Vamos lá, quem é a próxima? Vamos lá, Sandra.
Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Sandra Cristina Ávila. Eu sou pedagoga, trabalho atualmente numa rede particular de ensino, né? Realmente é uma situação muito nova, né? Chegou para nós e o que fazer, né? Primeiramente, a acolhida, né? Nós estamos falando de educação infantil, ensino fundamental nível 1, nível 2 e médio, nós estamos falando de pessoas primeiramente, né? É uma situação nova para todos e também para os professores e familiares, né? Então, a palavra de ordem nesse momento para nós foi sensibilidade, né? Um olhar atento ao que fazer. Planejamos colocar, por meio de uma plataforma de ensino, um planejamento semanal para que os pais pudessem dar apoio aos filhos, né, se organizarem, e cada professor dentro da sua área também colocar um planejamento diário, para que isso desse uma autonomia para o aluno, né? Para o aluno do Fundamental 1, isso se torna um pouco mais fácil, né? Ele nasceu no mundo mais tecnológico, inclusive do que nós, professores. Ele já vem com esse aparato, né, tecnológico que nós precisamos, no caso, professores como eu, né, que tem uma vida de trabalho inteira, mas eu fui formada numa era não tecnológica. Então, o professor também teve, como ser humano, de se adequar, né? E essa sensibilidade também teve que passar pelo professor, para entender a sua limitação, para correr atrás, para buscar a parceria dos colegas, né? E isso é de fundamental importância. Sensibilidade, parceria, diálogo o tempo todo. Obrigada, Sandra. Vamos agora com a Cris? Boa noite a todas e todos. Grata pelo convite de estar aqui com todas essas mulheres maravilhosas. E o meu nome é Cristiane Donato. Eu estou aqui falando de Aracaju, Sergipe. Sou bióloga, professora de Ciências e Biologia de um colégio público federal. E a nossa experiência foi um pouco diferente em relação de vocês. A gente começou fazendo, primeiro, 15 dias de contato com a família, organizando previamente uma rotina para eles, uma rotina geral. E enquanto a gente estava fazendo essa rotina, a gente conversou com os professores para iniciarmos a parte mais assíncrona, de fazer atividades não diretamente em contato com o aluno, mas colocando no site e no sistema acadêmico que a gente tem, que é o SIGA. E aí essas postagens assíncronas foram colocadas depois de 15 dias. Primeiro era semanal, depois virou quinzenal. Na segunda quinzena, a gente já começou a fazer também os encontros que seriam online com os alunos. E aí a gente primeiro experimentou duas possibilidades, que era pelo SIGA, e os professores poderiam dizer qual era a melhor plataforma para eles, e pelo Microsoft Teams, que a Universidade Federal de Sergipe tinha cedido para a gente. E aí, verificando que nem todos os alunos tinham acesso, já que é público, a gente viu uma outra plataforma que para a gente foi melhor, que foi o Google Meet. Então, posteriormente, a gente agora faz tanto ações assíncronas, com a publicação de atividades no sistema e no site da escola, que a cada 15 dias vão sendo colocadas novas atividades, e também os encontros semanais de 1 hora por semana apenas com os professores de cada uma das disciplinas. Então, diferente de outras escolas que fazem o que a gente chamaria de aulas online, o nosso tipo de trabalho não é de aula. A gente tem um encontro, principalmente como a Sandra comentou, para poder fazer essa parte de contato, de afeto, de pertencimento à escola, de manter o contato entre a família, os alunos e a escola, mas a parte principal em relação à ferramenta para poder trabalhar o aprendizado deles é a partir das atividades assíncronas e não síncronas com o encontro dentro da plataforma Google Meet. Ótimo, ótimo. Gente, desculpa aí, eu caí, a minha internet aqui me despencou um pouquinho, mas já estou de volta. Então, eu perdi um pouquinho aí a fala da Cris, mas então temos duas formas já apresentadas diferentes, né?
uma escola, um método que é videoaulas associada a aulas online em tempo real. A Cris já colocou uma outra forma, que é a disponibilização de material com posterior execução do exercício pelo aluno, família, com apoio do professor e reuniões semanais para eles poderem tirar dúvidas e fazer o acolhimento, conforme a Sandra colocou. Beleza? Agora vamos lá com a Estefânia. Boa noite a todos, boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço a Renata e agradeço a todas. Obrigada a quem tirou um tempinho aí para poder estar conosco nesse momento, né? Para poder falar desse assunto tão importante para todos nós, porque é algo real, né? Dentro de todas as casas hoje no nosso país, né? E no nosso mundo, aliás. Verdade. Bom, eu me chamo Estefânia, eu sou pedagoga, tenho formação na área de gestão educacional, né? Tenho formação em filosofia, né? Desenvolvi alguns estudos científicos na área de filosofia e história da educação. Sou terapeuta integrada e hoje, dentro da instituição de ensino, eu atuo como coordenadora pedagógica, desenvolvendo a função de orientação pedagógica. E fora da instituição de ensino, eu trabalho com adolescentes e com crianças, né? Então, eu atendo essa realidade, né, em relação aos desafios, né, desse ensino remoto, tanto pelos meus assistidos, pelos meus alunos, por meio das terapias, também dentro da instituição de ensino, por meio das orientações que eu faço aí dentro da instituição. Trabalho na rede privada hoje. A nossa instituição, né, de ensino onde eu trabalho, nós desenvolvemos já um projeto dentro da escola, que é uma metodologia, um trabalho que se chama Projeto Integrado, desde 2019. Esse projeto, os alunos já utilizavam alguns recursos do Google, né, e um desses recursos seria a sala de aula do Google, né, que é o Google Class. Então, eles tinham um contato breve com esse recurso do Google, mas tinham. Quando nós nos vimos diante dessa situação da pandemia, de imediato, né, no mesmo dia, nós convocamos toda a equipe do colégio e aqueles professores que ainda não tinham feito o curso que é direcionado pelo próprio Google, né, nós fizemos essa formação com toda a equipe. Os nossos alunos já tinham um contato breve, como eu disse, então nós fizemos alguns tutoriais, né, a equipe de tecnologia fizeram alguns tutoriais para poder orientar esses alunos em casa, então a gente conseguiu agir de uma forma mais efetiva e rápida dentro dessa situação, visto que a instituição que eu trabalho, ela tem uma equipe de tecnologia educacional, né, então essa equipe tecnologia educacional, ela permite que a nossa equipe de docentes, de coordenação, alunos e pais, tenham um acesso, uma orientação e um direcionamento em relação ao uso dessas tecnologias. Como nós temos o acesso e temos profissionais dentro da nossa escola formados em relação nessa questão da plataforma do Google, né, e nós temos os recursos dessa plataforma, nós conseguimos, como eu disse, trabalhar de forma efetiva. Os meninos conseguiram, nós não precisamos aderir, né, como algumas escolas precisaram de uma semana de férias, enfim, para se reorganizar. Então, isso foi efetivo. Agora, em relação à comunicação, nós temos o recurso hoje do telefone, né, do WhatsApp, de grupos. Eu fico com o nosso telefone da coordenação pedagógica, a gente acaba tendo um contato direto com os pais no dia a dia. Os alunos, eles assistem às aulas ao vivo, nós não gravamos videoaulas, que é o caso que em algumas instituições tem esse formato intermediário entre aula gravada e aula ao vivo. Nós temos todos os dias a aula, como eu trabalho em uma instituição de ensino integral, nós trabalhamos com aulas das 7h50 às 3h40, todos os dias, né? E essas aulas acontecem ao vivo com os nossos professores, é uma instituição que trabalha com fundamental, os anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental 1 até o ensino médio, que é de 5º ano até 3º ano do ensino médio. Então, os alunos, eles assistem essas aulas, né? Eles têm essa aula ao vivo, eles conseguem ter esse contato com os professores no dia a dia, e as atividades são desenvolvidas por meio do Google Sala de Aula, né? Então, a gente acaba tendo um contato
maior no dia a dia com eles, por meio desses recursos. Entendi. Então, temos aqui algumas opções que foram apresentadas, e dentre elas, não interessa qual das opções, né, gente? Temos aqui essa telinha, temos a tecnologia e a internet ligando todo mundo, não é verdade? Bom, e diante dessa nova realidade, que nos trouxe muitos desafios, principalmente para as crianças, né? Aquelas crianças do ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio já tem um pouco mais de autonomia, já está bem mais integrado com essa questão de tecnologia e responsabilidade com a questão do estudo, né? Porque estão no intermediário aí para uma fase seguinte, né? Vem uma preocupação muito, muito séria. Como essas crianças que usam. Vamos aguardar mais um instante. A Renata está com um problema, então eu não consigo lembrar o que ela estava falando, mas ela tocaria no assunto sobre o uso de ferramentas, né? O uso desses dispositivos dentro dessa nova realidade. E aí a Estefânia trouxe o método que ela usa, que é diferente um pouco do que a Cristiane trouxe também, a Sandra, mas a essência é uma só. Não estamos junto com os nossos alunos como era até então. E agora? O método influencia? Será que é só isso que é o grande diferencial entre as escolas? Ou, como a Sandra trouxe, a necessidade de aprender um jeito novo de ensinar? Porque o aluno continua sendo um aluno, talvez de uma maneira ainda mais dependente de um contato com o professor, que agora é virtual. E aí eu passo para a Gabriela, que virou youtuber, né, Gabriela? A experiência do youtuber te deixou... Eu acho que eles estão com problema de internet por lá, mas eu vou continuar aqui falando, então. Clailton, estou te ouvindo muito longe. Não estamos te vendo mais. Bom, vou continuar. Eu não conheço nenhum estudo, a Estefânia vai poder falar melhor para a gente sobre isso em relação a estudos, mas pelas minhas vivências, os desafios eles foram enormes, não só para nós professores, coordenadores, supervisores, mas também para as nossas crianças, né? Eu que trabalho com Fundamental 1, é uma fase de alfabetização, então precisa ter certos desdobramentos em relação à aprendizagem dos meninos, porque eles precisam do lúdico também, e como trabalhar o lúdico, online. Então, entra aí, cabe, eu acho que é o papel da família, importantíssimo nesse momento, não que não era na presencial, sempre foi, mas agora ainda mais, porque nós não conseguimos ter o mesmo controle em relação à sala de aula, a aula presencial. Não é o mesmo controle que nós temos na presencial, nós não conseguimos ter online, nas videoaulas, o compromisso que eles têm que ter, os meninos pequenos, 8 anos, eles ainda não têm um compromisso, ainda não lembram tudo, que eles têm que entrar a tal horário, que vai ter uma videoaula gravada, eles têm acesso a uma plataforma muito rica que nós temos disponível para a gente trabalhar com eles. Então, eles também passaram por um processo de aprendizagem que eu acho que antes era só os pais que mexiam com aquilo. Hoje em dia somos nós, os pais, os alunos, e é notório a participação, a importância dessa participação da família, porque o professor, tendo contato, nós conhecemos quais são as famílias que participam e que ajudam em relação a isso pela aprendizagem do aluno. A gente está ali, a gente está vivenciando e está vendo isso. Não é mesmo, tia Sandra?
É isso. Uma coisa que nós temos a nosso favor é que a criança ela é muito adaptável, né? Então, esse é um fator que nós, professores, temos que estar atentos, porque nós podemos aproveitar dessa flexibilidade infantil para aproveitar essa ferramenta também, né? De uma forma significativa, né? Porque o nosso papel é justamente esse, mediar a aprendizagem com o uso significativo dessa ferramenta agora, a internet, né? As videoaulas, e tudo mais que a gente tem a nosso favor. Essa flexibilidade, ela coloca o professor diante de um desafio também, né? Que você tem que se reinventar, né? A nossa aula presencial, ela tinha um curso, um programa, e agora ela tem que ter, precisa de um novo olhar para descobrir essa maneira gostosa, né, de interagir, né? E uma coisa que nós temos que prestar atenção é justamente estar sensíveis para isso, torno a dizer, como fazer essa transformação, né? Como usar a ferramenta de uma forma que não seja prejudicial e seja significativa, né? Não usar a ferramenta como simplesmente um canal de transmissão, né? A criança, nesse momento, ela precisa da ferramenta como um instrumento que ela possa atuar. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E a família, desde o momento de organizar a postura da criança para assistir à aula, a altura, que não prejudique a formação do corpo, a visão. Ela tem que ajudar a criança a se organizar no planejamento, né? Um controle, olha, como eu posso fazer, meu filho, para que você saiba que horas que você tem aula, que horas que você precisa do meu auxílio. Então, a conversa, o diálogo é fundamental, né? Então, a presença da família, o acompanhamento familiar, ele sempre foi fundamental e agora muito mais, né? Nesse momento tão específico que nós estamos vivendo, né? Não só como orientadores mais, mas como participativos. Eu tenho que ajudar, vamos pesquisar, me conte como foi a sua aula hoje, onde nós vamos aprender mais sobre isso, né? Então, são diálogos eficazes, efetivos, que ajudam o professor nesse momento, né? A questão do tempo, do intervalo entre as aulas, a sensibilidade também é importante para isso. Eles estão em fase de formação, né? É muito gratificante, como eu posso citar exemplos de a criança usar o chat e dizer, eu posso falar com você de uma coisa importante aí no chat, né? E ela ter essa liberdade para dialogar com o professor e não ficar ali diante da tela receptivo, né? Isso faz toda a diferença, né? É preciso essa afetividade e essa liberdade de comunicação e que ele possa entender que o professor precisa também do auxílio. Ele tem uma ferramenta gigante nas mãos. Você, por exemplo, agora nós não somos mais os donos, né, do saber. Ele pode, a todo momento que você está dando uma explicação ali, ele pode estar consultando e questionando, dialogando as informações que ele está tendo com você. Isso eu estou falando para os maiores, né? A criança menor, ela ainda vai precisar de um acompanhamento e isso vai trazer para ela, esse acompanhamento, eu garanto que com pouco tempo, ela vai trazer uma autonomia gigante, que vai ser um novo desafio para nós, professores, daqui a algum tempo, eu tenho certeza, curto,
né? Porque o formato dos trabalhos vão poder mudar, né? Eu posso pedir que eles editem, que eles preparem alguma coisa para não ser apresentado por mim, mas sim por eles. Então, nós podemos inverter e dinamizar esse papel do professor. É nisso que a gente tem que pensar agora. Espero que minhas colegas também, né, estejam pensando assim nesse momento. Então, uma coisa que a gente estava até conversando previamente com a Renata, com as meninas, era que cada realidade acaba requerendo formas diferentes de lidar com a situação online. E nesse caso de aprendizado e ensino remoto. No colégio público, a primeira coisa que precisou fazer foi observar se a gente teria como ter os nossos alunos entrando em contato pela internet conosco. Porque, a depender, a gente poderia ter essa dificuldade também. Então, enquanto a gente estava fazendo aquilo que eu comentei, que era de fazer os 15 dias observando a rotina deles, a gente tinha feito um Google Formulário, colocado, porque a gente também tem um WhatsApp da escola para poder ter acesso aos pais, seria o número que está junto à orientação. Neste momento, a gente está, no caso, eu estou enquanto funcionária do serviço público, mas agora não dentro da sala de aula, estou como vice-diretora, e organizando isso, a gente tem outros links de contato que seriam também pela internet, com os pais, com os alunos. E aí, nessa perspectiva de saber quem é que poderia estar entrando em contato e aprendendo via internet, a gente fez primeiro uma pesquisa para observar quantos teriam acesso. Depois de saber quantos teriam acesso, a gente ainda viu que alguns não tinham respondido, ligamos diretamente para esses alunos para observar se era porque esqueceu, porque não achava que era importante responder ao formulário, ou se realmente não tinha acesso à internet. E aí a gente vislumbrou, por exemplo, que na escola de 420 alunos, somente 3 realmente não tinham. Então, esses a gente já tinha que ter a perspectiva de ter alguma possibilidade para eles serem integrados, porque uma coisa que a gente vê nos estudos, de uma maneira geral, é que quando a gente fala sobre educação, vale a pena permanecer mesmo nas dificuldades do remoto. Por quê? Até mesmo quando a gente está no ensino regular, quando tem férias, é passível de ter perca de aprendizado. A gente passa um tempo longe do que seria o hábito de estar estudando, de estar lendo, estar em contato com colegas, e aí o aprendizado ultrapassa o conteúdo específico. E aí, se você retira isso em grande medida, por exemplo, dia 17 de março foi quando iniciamos aqui em Aracaju, sexta-feira passada foram 4 meses. Então, imagine que 4 meses ultrapassam um período de férias regular, e isso atrapalharia o aprendizado da criança. Para quando ele voltasse, seria muito mais complicado, independente da idade, para poder ele ser retomado essa ideia de ter o vínculo com a escola e com o aprendizado de maneira mais formal. Então, a gente primeiro observou que, olha, pode não ser a melhor maneira ou mais interessante, vamos testando, e a gente não ficou de férias, a gente iniciou o ano letivo assim. A gente não começou fazendo esse teste prévio, enquanto escola, a gente começou já com os alunos, e nesse caminhar, com as sugestões que foram seguindo, a gente foi tendo pequenas modificações, para posteriormente, as maiores a gente vai ter agora. A gente pode considerar, por exemplo, que o primeiro semestre letivo de 2020, a gente finalizou sexta-feira passada. Nas próximas 2 semanas, essa e a próxima, os professores da escola onde eu trabalho estão de férias. E a gente conseguiu organizar todas as maiores mudanças em relação a como vai ser remoto, sabendo agora quais são os nossos alunos, que eles têm realmente a possibilidade de estarem com esse contato maior com os professores, de fazer até mesmo as atividades que antes eram apenas para manter o vínculo, e aqueles que tinham a possibilidade, que a gente não tinha certeza de quantos eram, ter acesso ao conteúdo e ao aprendizado, que agora fizessem isso de maneira mais organizada. Então, a partir de 3 de agosto, é quando a gente vai voltar, vai começar a ser o que a gente chama de não só formal, mas também obrigatório para os alunos, que é o que é mais comum para fazer desde o início com o ensino privado, porque vocês sabem a possibilidade que é um pouco melhor e maior dos alunos. O grupo é um pouco mais, nesse caso, homogêneo. No colégio público, nem tanto. Então, a gente precisou ter um tempo de organização para poder ter o mínimo de perda e poder segurar, ter o mínimo de evasão e ter o pertencimento e o abraço
de maneira mais afetiva possível dos nossos alunos, para poder ter o mínimo de perda de aprendizado nesse período, até quando a gente tiver a possibilidade de ter o presencial. Cristiane, eu acredito que nós vamos estar a todo tempo mudando, né? Então, nós vamos fazer muitas descobertas ainda, porque eu acho que é tudo muito novo para todo mundo, né? Nós estamos num momento atípico, eu acho que a sociedade, no formato que nós conhecíamos, a escola, a aprendizagem, e as nossas vidas particulares também, elas estão sendo reconstruídas agora, né? É um momento de reconstrução, de um alinhamento, para a gente retomar. Então, eu acho que, como você falou, a nossa escola também está em constante transformação. Nós começamos com uma postagem diária, percebemos que, com o diálogo com os pais, que precisávamos dar um tempo maior para a organização, né? Então, o serviço de coordenação passou a fazer uma postagem semanal, o post do professor ficou menor, que a criança passou a ter um acesso mais facilitado, né? Com as aulas, com as videoaulas também, a gente abordando o conteúdo que vai ser trabalhado na aula online antecipadamente, a gente percebeu que aquela criança que tem o acompanhamento familiar e tudo, que assiste a aula complementar, né, a videoaula, e ela chega para a sala de aula já motivada, um pouco mais curiosa, trazendo uma bagagem, né? Então, todos esses olhares nós estamos fazendo. E acredito que, diante do que vem sendo proposto, muitas mudanças ainda acontecerão para o melhor, né? Buscando sempre atender o aluno de uma forma, o aluno e a família, né? De uma forma melhor. Então, realmente, vamos estar em processo de reconstrução, eu acho que durante muito tempo ainda, né? Sim. É uma das questões que a Cris falou por último, sobre a questão do pertencimento, é uma das coisas que mais me preocupa hoje dentro da gestão, porque a gente acaba tendo a visão do todo, né? E eu percebo que quando começa a falhar esse senso de pertencimento, é onde os alunos começam a desenvolver uma certa insegurança sobre o processo de aprendizado, e é onde a gente tem que começar a intervir com uma atenção maior. Sobre essa questão de métodos e qual funciona, qual que é o melhor, enfim, é importante a gente entender que a escola se reinventou. A escola precisou se reinventar em horas, né? Eu nem falo dias, mas nós que estamos na gestão, né, nós tivemos que reestruturar toda uma organização e um plano de ação. Eu falo que em horas, nem em dias, tanto a gente teve dias para estruturar aquilo que a gente teve que pensar em horas. E os professores e a equipe essenciais para poder entrar aí nesse desafio, porque foi um desafio para todos nós. Então, a escola, eu falo, né, eu penso, como profissional da área, que a escola jamais voltará a ser a mesma depois dessa situação de isolamento social. Nós estamos nos reinventando em todos os setores educacionais, tanto na parte de gestão, quanto na parte docente, quanto no contexto familiar, que a família ela é uma influência significativa e efetiva em relação a esse processo de aprendizado. Quando a gente fala de métodos, de formas de estudo, todas as escolas passaram por modificações nesses 4 meses. Se todas nós formos analisar aqui, nós estamos falando de instituições diferentes, cada uma dessas instituições tiveram experiências iniciais naquelas que nós sentimos, através dessa comunicação com a família, que não estava talvez interessante, e foram feitas modificações, e aquilo que a gente percebe que é interessante, a gente mantém. Então, eu digo assim, que nesses 4 meses, não existe nenhum método pronto, né, que a gente possa falar assim, essa forma aqui, essa receita vai sair perfeita. Não existe uma receita quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de educação. Existem vários historiadores, existem vários filósofos e pensadores que trazem várias metodologias de estudo, didáticas, enfim. Mas nós nos adaptamos de acordo com a nossa realidade.
A Cris está trazendo uma situação, uma realidade de um ensino público de outro estado. E nós estamos aqui em Minas Gerais, instituições diferentes também, e cada uma, mesmo sendo do mesmo estado, mas em realidades diferentes. Então, a escola em si, quando eu falo escola, é a escola. É a escola, são as escolas, não existe uma unidade, né? Nós somos a escola. E quando nós falamos da escola, todas essas escolas passaram por modificações de metodologias, e eu acredito que ainda nos próximos meses nós vamos passar por essas modificações. Quando a gente fala, agora vou falar um pouquinho em relação na visão da neurociência, quando a gente fala de aprendizado, porque uma das maiores preocupações hoje, tanto para os professores, para a instituição de ensino, quanto para a família, é sobre o aprendizado desses conteúdos, certo? Se nós formos falarmos desse aprendizado, primeiro a gente precisa entender como é que a gente aprende, como é que nós, seres humanos, aprendemos, né? Isso independente de ser lá na escola ou em qualquer ambiente das nossas vidas, né? Então, vou tentar resumir aqui para nós, né? Nós aprendemos por meio da nossa memória de trabalho, que fica localizada aqui no nosso córtex frontal. Essa memória de trabalho, né, vamos considerar que ela seja um armazenamento de informações. Essas informações são estímulos externos, certo? Então, eu recebo o tempo todo estímulos externos que são captados por meio dos meus sentidos. E aí, quando eu capto essas informações, que pode ser através de um áudio, que pode ser através de um vídeo, que eu estou visualmente ali assistindo e ao mesmo tempo escutando, né? Pode ser através de um contato concreto por meio do tato, pode ser através do olfato, então nós aprendemos por meio desses sentidos. Quando eu capto essas informações por meio desses sentidos, essa memória minha de trabalho, ela guarda memória de curto prazo, que a gente chama. Essas memórias de curto prazo, elas fazem conexões com as memórias de longo prazo que estão espalhadas por todo o nosso córtex cerebral, né? Então, essas memórias recentes, que são de curto prazo, elas vão fazer conexão com essas memórias de longo prazo. E aí, quando elas fazem conexão e elas se encontram com alguma informação que foi consolidada, né, através de algum outro aprendizado que eu tive ou algum outro contato com aquela informação que me foi passada, essa memória recente, que é de curto prazo, ela se torna uma memória de longo prazo. E como que eu sei que eu aprendi? Quando essa memória, ela se torna de longo prazo. Então, eu sei que eu aprendi. E como é que eu aprendo? Por meio do contato, mais de uma vez, né? Eu tenho que ter mais de uma vez contato com aquela informação. Então, eu não vou assistir aqui a uma aula agora e eu vou aprender para sempre aquele conteúdo e pronto. Não, isso é importante para nós entendermos isso e para toda a comunidade, tanto alunos quanto, né, pais. Que o aprendizado, ele vai acontecer por meio da repetição. O nosso cérebro, falando agora nos aspectos dentro da neurociência, nós aprendemos por meio de uma repetição. Então, se eu leio aqui um livro hoje, e eu leio novamente esse livro, eu vou captar informações diferentes de detalhes que talvez eu não vi naquela primeira leitura. Se eu assisto aqui a minha aula hoje com a Gabi, e eu fiz anotações dessa aula, e eu vou fazer a minha revisão dessa aula, nossa, a tia Gabi falou sobre isso, e olha, eu nem tinha prestado atenção. Peraí, deixa eu ver aqui no livro, no capítulo que tá falando. Então, é aí onde a gente, às vezes, conversa com os pais, com os familiares, da importância da consolidação da informação após a aula. Então, eu assisto a aula e eu preciso ter o contato novamente. Então, às vezes, o professor, tanto que a gente pode assistir isso dentro da instituição de ensino, a gente, às vezes, começa uma aula, né, Cris, que tá aí trabalhando, que também tem experiência com o conteúdo da biologia, às vezes você deu uma aula hoje sobre células. E aí você precisa dar uma outra aula, que aquela aula, ela depende da base desse conteúdo sobre células. E aí eu vou fazer uma revisão de 5 minutinhos naquela aula antes de eu iniciar o outro conteúdo. Esse é o momento que eu estou reforçando o aprendizado com o meu aluno, para que ele possa fazer essa conexão que eu expliquei aqui, do curto prazo com o longo prazo. Aí nós vamos falar de estudos, né, que é a nossa preocupação aqui também em tentar achar algo concreto que nos dê base para a gente poder se embasar, para poder melhorar os métodos, as didáticas, enfim. Se a gente for pesquisar na internet, nós vamos achar vários artigos seguros e também não seguros, de várias fontes. Se a gente for falar em relação a como a gente aprende,
Como eu disse, nós aprendemos por meio desses sentidos. Alguns estudos dão porcentagem desse aprendizado, né? Tem estudos que falam que ao ler eu aprendo 10%, quando eu leio e ouço eu aprendo 20%. Então, tem estudos que falam, já há estudos que explicam de forma diferente. Tem estudos que comprovam que quando eu leio, eu ativo 21 áreas do meu cérebro. Então, olha quantas áreas são ativadas, apesar que tem muito mais, né? Mas olha quantas são ativadas, são muitas, se a gente for pensar. Então, existem vários estudos que se encontram dentro da informação e que também vão contra um ao outro. E aí a gente precisa entender esse aspecto básico. Como é que o meu cérebro vai aprender? Como é que o cérebro do meu filho está aprendendo e do meu aluno está aprendendo? O que eu, enquanto professor, enquanto instituição de ensino, posso usar de recurso para poder? Aí a gente vai falar sobre ludicidade. Às vezes, um tom de voz diferente que eu uso na minha aula remota, que é a mesma coisa que eu faria lá dentro da sala de aula, né, meninas? Sandra, Gabi, eu, né, dei aula também, a gente faz isso. Às vezes a gente muda a voz, com certeza. né? A gente muda a voz, aí o menino tá distraído, ele já olha, né? Então, às vezes a gente usa algum recurso visual, né? E aí esse recurso visual chama. Por quê? Porque essa informação que vai lá para minha memória de curto prazo, ela realmente é absorvida pelos meus sentidos se me chamar a atenção. Sim. Então, se não chamar a atenção do aluno, não vai ter o aprendizado nem da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Eu preciso chamar a atenção do meu aluno. Então, o professor, nesse momento, é igual a Gabi brincou que ela se tornou uma youtuber, né? Então, o professor, nesse momento, ele tem que criar recursos que chamem a atenção do aluno de uma forma positiva, para que ele ache interesse nisso. Vocês me escutam agora? Me escutam? Gente do céu, eu senti aqui o desespero do meu filho, por exemplo, dos meus filhos, porque já aconteceu com os dois, de estar no meio de uma aula, até em vez de prova, às vezes, e essa bendita, abençoada internet desaparece, né? Então, assim, vocês desculpem, caí, voltei, agora estou aqui, espero que seja definitivo. Bom, eu tentei acompanhar, me perdi um pouquinho aí no fio da meada, mas eu acompanhei a fala da Estefânia aí na íntegra. Então, só para eu tentar concluir aí um pouquinho, Estefânia, e meninas, vamos ver se vocês concordam comigo. Não interessa se é aula presencial, não interessa se é aula online, o processo de aprendizagem, de captura e apreensão pelo cérebro continua o mesmo. Então, a velha e boa repetição, ler, reler, estudar, fazer exercícios várias e várias vezes, é o que torna efetivamente saudável, o que torna efetivo o aprendizado. Confere? Sim, é só importante a gente não confundir sobre questão de ensino tradicional, tá? Porque quando eu falo de repetição, eu estou falando dentro de base neurobiológica. Eu estou falando de como o nosso cérebro aprende, e não que a gente tem que defender algum tipo de ensino cartesiano, repetitivo, não. A gente precisa, pelo contrário, estimular esses sentidos por meio de estímulos diversificados para eu conseguir ter efetivação dessa informação. Então, é a mesma verdade, informação. A de várias repetição formas pode diferentes. ser por atividade. Isso, a repetição vão ser as atividades, ou então o professor depois mostra um vídeo ou mostra uma música, vai colocar disponibilidade de um link para poder o aluno ver de maneiras diferentes aquele mesmo conteúdo, em momentos diferentes, como a Estefânia comentou, porque não é só no mesmo dia, é você ver naquele dia, depois você faz uma revisão do conteúdo de maneira diferente, você faz um exercício, você vai ter o acesso àquele conteúdo de maneira diferente. É a velha e boa preparação de aula, né, gente? Renata, é a velha e boa retomada, né? Você retoma o conteúdo visto, aprofunda um pouquinho, aí você caminha, volta a retomar o conteúdo visto, aprofunda. E as estratégias que o professor vai usar, né? Para tornar esse contato com o conteúdo como se, o mesmo conteúdo com outro olhar, né? Então, é todas as vezes... abordagens. Isso, é todas as vezes que você retoma um conteúdo com uma estratégia diferente, ele é incorporado, ele é absorvido de uma forma diferente.
né? E essas conexões vão se fazendo ao longo do tempo, da vida escolar, da vida acadêmica dele, e se consolidando. A cada retomada, um ponto se consolida. Então, a nossa discussão aqui, a nossa conversa, o nosso bate-papo, vem dizer justamente para nos alertar sobre isso, né? Funciona? Funciona. Funciona com a parceria, funciona com o olhar atento, funciona com a sensibilidade, com o diálogo, com o bate-papo como esse, funciona com o cuidado, né? Funciona com os olhares, as pesquisas científicas, como a Stefânia trouxe para nós, o entendimento do processo de aprendizagem. Então, tudo isso vem somando, né, na nossa discussão para que a gente entender que sim, funciona. Se nós tivermos disponibilidade, olhares atentos, né, capricho, compromisso, tanto da parte familiar quanto da parte da instituição escolar, né? Porque as realidades, os contextos nesse momento são muito importantes, né? Então, todo esse diálogo é importante, muito mais do que quando nós estávamos presenciais. Ele sempre foi a base de tudo, mas nesse momento de novidade, ele se torna essencial, né? É uma coisa que nós estamos falando, né, gente? Pode ter mudado o meio, pode ter mudado a forma no sentido de como apresentar isso daí. Entretanto, o processo de aprendizagem continua o mesmo, né? Agora, mesmo nós já vivíamos uma realidade com as crianças que são muito mais tecnológicas do que nós fomos, ou vocês que são de uma outra geração, vocês que são mais novas, que é a questão do imediatismo. A gente presencia isso dentro de sala de aula, fisicamente ali, face to face, mas também a gente presencia isso nas aulas online ou nessas aulas à distância, como preferirem chamar, né? E esse imediatismo está sendo quase que inato às crianças, porque hoje elas querem alguma coisa, ou elas têm curiosidade de alguma coisa. No meu tempo, eu tinha que ir numa biblioteca pública, buscar um livro, buscar um formato, fazer uma pesquisa. Hoje elas dão um Google e está ali, tudo. Então, e elas, né, às vezes, na maioria das vezes, elas nem sempre se dão o tempo de ler e entender. Passa o olho rápido, coloca mais ou menos e entrega. E acham que aprendeu. Beleza, tá. Então, na sala de aula, a gente tem ferramentas, não digo ferramentas, mas o controle disso daí, o controle do comportamento, desse imediatismo, dessa necessidade instantânea de conteúdo, de atenção, de tudo, é uma coisa. Como é que se dá isso no online? Gente, vocês que são aí, que estão dando aulas, né? Vocês que estão aí atentas e tem que passar um conteúdo, mas também tem que prestar atenção se o menino está aprendendo, se ele não está brincando com o outro. Antes eles estavam conversando, você ouvia, agora tem o chat, tem um monte de coisas para distrair, né? Sem contar que estão em casa. Em casa é um universo que na escola a gente não tem na sala de aula. É o brinquedo que está ali à mão, é o coleguinha que está do outro lado, é o cachorro que está latindo e quer brincar. E aí? O irmão que chama, né? O irmão que chama, a mãe que entra no meio. Entendeu? Então, assim, como é que vocês, profissionais de educação, que estão na sala de aula, estão lidando com isso? Como é que é a percepção de vocês? A Sandra falou muito em sensibilidade, em cuidado, olhar atento. Super válido. Mas na hora do vamos ver, vamos botar em prática, a coisa pode se embolar. Não é verdade? Então, fica a minha perguntinha para vocês. Como é que está sendo isso para o professor e como vocês estão abraçando isso aí para trazer o aluno? Para trazer aqui, agora é hora, vamos lá, atenção, foco, tem que ter muita criatividade, eu sei.
Vamos lá, passa a bola. A Cris parece que queria falar alguma coisinha. Depois eu passo Queria aqui comentar de para duas formas diferentes. Eu sei que quando a Gabriela e a Sandra comentarem, vai ser numa perspectiva mais a professora em sala de aula, né? Sim. E aí, uma coisa que a gente estava conversando muito na escola, o primeiro aspecto, a primeira tentativa, quando a gente iniciou mesmo, era tudo não obrigatório. O quanto era importante a gente observar a educação ultrapassando a obrigatoriedade de ser para ganhar nota e passar de ano. Seria o primeiro momento que os meninos teriam acesso à possibilidade de aprender, não porque tinha que mostrar para os pais, não porque tinha que passar de ano e não porque tinha que ter nota, mas porque era interessante aprender. Então, a gente vinha em dois aspectos. Um, do professor se desenrolar, de ver como lidar para poder chamar a atenção, acolher e deixar o aluno interessado. O segundo, que era de o aluno notar que a aprendizagem é mais importante do que ser a mera condição de ganhar uma nota. E a gente via muito, por exemplo, no presencial, alunos que queriam autonomia, que queriam liberdade do horário, da organização, de como fazer as coisas do jeito dele, a família que queria que fosse mais do jeito dela. Aí a gente pega e fala, tá certo, tome, sem querer, porque ninguém pediu isso, a realidade é essa, né, só surgiu, mas tome, faça aí a sua parte, vamos começar. E aí Toma que o filho é teu. E aí a gente nota que, poxa, eu tenho toda a liberdade, eu posso fazer do jeito que eu quiser. E, gente, eu não sei não, me dizem o que eu tenho que fazer, porque eu não tenho a mínima ideia. De pedirem a rotina, de pedirem o que é que eu faço em casa, como lidar, porque eu tenho mais de um filho. Porque, ao mesmo tempo, é um menino maior e um menor estudando. Mas, às vezes, ele só tem um computador, só tem um telefone. E como é que a gente vai fazer para organizar isso? E aí vem que o foco, o trabalhar a atenção, a organização do espaço, de conversar em casa em relação à rotina. Tanto é que quando se está numa escola em que existe essa aula online, é necessário que exista a possibilidade de ele não ter outras coisas ao redor. Já basta, como a Stephanie falou, a Sandra comentou, o computador que o professor não está anotando, mas ele pode estar abrindo várias pastinhas. No caso de a casa, que pelo menos se tente naquele horário se programar para não tirar o foco. Então, se tem uma criança menor, colocar separado de uma maior, se tem o trabalho do pai ao mesmo tempo, ver como fazer para poder conseguir organizar para o foco ficar voltado para aquele momento. Em outro momento, você faz uma outra coisa. Saber separar. A rotina é importante. Porque muita gente pensa que não, do jeito que tá, como der. A gente entende que cada um tem sua realidade, mas tentar organizar diminui o estresse dos pais, dos alunos e do professor, que não tem como controlar ultrapassando a própria tela dele, porque ele está, mesmo pedindo licença e entrando pela tela, mas ele não está literalmente de corpo lá. Então, ele não pode falar, senta, pai, por favor, não apareça na câmera, pai, não escreva no chat reclamando do filho dos outros, porque isso não é exatamente o senhor que precisaria fazer, deixa a gente, exatamente para poder ir trabalhando, e é aprendizado durante muito tempo. A gente tem melhorado. Quantas vezes estava tendo problemas de a gente estar aqui e talvez estivesse passando uma pessoa nua atrás de mim porque tem um banheiro, ou o cachorro vindo para cima do colo de uma hora para outra. Então, agora você vai começando a organizar um pouco mais para possibilitar que esse foco, essa calmaria, esse tempo que é para isso, seja realmente utilizado de uma melhor maneira para os alunos. E aí os professores, então, falando, imagino, vão ter outras diferenças. Eu acredito que, puxando um pouco o que você estava falando, que eu acredito que essa forma que nova para todos, que nós estamos aprendendo, que a gente aprendeu, que está funcionando sim, eu acredito que está funcionando sim, eu vejo aprendizagem sim nos meus alunos, claro que de maneiras diferentes, porque não somos iguais. Então, nós aprendemos diferente também, cada um no seu tempo, e respeitando o tempo de cada um. Alguns pais, alguns professores surtaram no começo, normal, porque, meu Deus, pum, é seu. E agora? Como que nós vamos fazer? Eu confesso, chorei no começo, falei, meu Deus do céu, YouTuber agora não dou conta. Achei que eu fosse tirar de letra, mas na hora do vamos ver, eu assustei.
Imagina os pais em casa que não tenha didática para ensinar seus filhos. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo em relação a esses meninos com maior dificuldade, em relação aos pais que têm uma maior dificuldade em ensinar? Nós separamos um tempo extra, o horário, e atendemos aqueles com mais dificuldade, aqueles que têm uma necessidade maior de um apoio maior do professor, sem problema algum. Até então, nosso serviço triplicou, né, tia Sandra? Opa! Ó, Gabi, aqui, ó. Aquela primeira semana, ela será marcada em nossas vidas, né? Eu acredito que em todas as famílias, mas eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar com vocês, porque aquele aluno que começou lá, ele já não é o mesmo mais. A Cristiane falou de uma coisa maravilhosa aí, que é essa tomada de consciência que a gente vê de um aluno falar para você, eu fiz um estudo, posso mandar para você por e-mail? Eu falei, o quê? Você pode mandar para mim por e-mail sempre. Então, isso é maravilhoso, essa tomada de consciência que nós sempre perseguimos na educação, que a aprendizagem é minha, sou eu que sou sujeito dessa aprendizagem, né? Então, eu que tenho que contribuir para que eu me apodere disso, né? Então, essa tomada de consciência que ela falou é fundamental, é maravilhosa, é atrás dela que nós estamos. Por exemplo, como que uma professora, por exemplo, no caso eu estou ministrando uma aula sobre democracia e vou fechar o microfone do meu aluno? Não posso. Então, não exijam isso de mim, porque eu não vou fechar. Porque eu estou falando para você que você tem que falar comigo. E naquele momento era tudo que eu precisava. E o professor, mais uma vez, família tem que participar, pai tem que participar, todo mundo tem que participar nesse momento? Tem, porque vai crescer todo mundo junto. Nós estamos nesse momento juntos e temos que crescer juntos, enquanto famílias, enquanto instituições, enquanto profissionais, e nos apoiarmos cada um dentro da sua área, como estamos fazendo, né? E essa tomada de consciência é que vai nos levar ao que nós precisamos realmente, né? Então, é isso mesmo. Agora, de falar baleiês, vocês sabem como que é o baleiês? Aquele da Dory, a tudo, e outros mais recursos que vocês pensarem, eu estou abrindo mão para poder fazê-los rir, para podê-los se sentir à vontade, para poder falar para eles, olha, você está aprendendo, e aprender é isso, aprender é experienciar, né? Então, fique à vontade, né? Fique à vontade para ser você, porque eu também vou precisar de você, como você é. Então, essa troca, né, que perdoe a feiura do baleiês, né? Mas a gente abre mão de recursos, às vezes até inesperados, né? E se torna youtuber, né, Gabriela? E estuda, e pesquisa, e conversa, e busca mais. É essa nossa função. Ô, tia Sandra, é assim... Sim. Então, de certo modo, essa confusão toda que caiu no nosso colo trouxe para a gente até um pouco mais de proximidade com o aluno, pode-se dizer isso? Para vocês, professores, no sentido de que tirou um pouco aquele distanciamento de professor-aluno e trouxe, estamos todos no mesmo barco, eu quero te passar o meu conhecimento e você vai reter esse conhecimento para poder seguir em frente. Pode ser Renata, dessa forma? Pode. O aluno amparado, ela trouxe autonomia, como as meninas falaram, a Estefânia, a Cristiane falou, a Gabi falou também, a questão da organização, como que eu vou dividir o espaço em casa, como eu vou compartilhar um instrumento só, um computador ou um celular. Meus alunos, às vezes, estão vindo de algum lugar em casa, ou foi numa consulta, eles ligam o celular dentro do carro para acompanhar a aula até chegar em casa, eu acompanho a entrada dele em casa, falo, tia, eu já estou sentando,
tá? Fizemos uma aula teste, eu expliquei para eles a questão da postura. Se você preferir, vista um uniforme, porque eu vou estar de uniforme para receber você. Por quê? Porque é o momento que eu vou interagir com você. Isso é um cuidado, né? Então, nós temos que, todo esse cuidado, essa conversa, esse diálogo é fundamental. Então, é o que você falou, o aluno ampara diferenças de aprendizagem, nós temos na aula presencial também. O aluno na aula presencial, ele também se perde. Sim. Às vezes ele dança, ele canta, ele batuca na carteira, né? Como na aula online tem os entraves de comunicação, na aula presencial nós tínhamos outros entraves de comunicação. O que volto a comentar sobre o olhar atento é justamente para isso. Se ele está desatento, eu vou buscar o motivo pelo qual ele está desatento. Então, você está mexendo aí no seu carrinho, que esse carrinho significa para você aí, né? Conta para mim, né, tia Sandra? E aí, tia Sandra, é nesse momento que eu falei sobre a questão do aprendizado por meio dos sentidos. Porque aí quando você fala como que é, tia Sandra? Balés. Balés. Quando você fala esse balés, quando você faz uma expressão diferente, quando você faz uma brincadeira, quando você faz uma comparação do conteúdo com a realidade, é nesse momento que você está conseguindo fazer com que o seu aluno preste atenção no que está sendo dito naquela aula. E é aí que a gente consegue fazer a captação da informação. A gente auxilia o nosso aluno com esses recursos. Então, dentro dos conteúdos também, Stefania, eu tenho procurado ouvi-los mais. Me dê, por favor, a sua resposta para que eu possa entender o que você está entendendo. E quando eles... geralmente a gente discute muito as respostas, né? Quem vai falar agora? Fale a sua resposta. Bom, a sua resposta não ficou tão completa. Vamos completá-la? Né? Isso. Tia, você compartilha a resposta com a gente aí na tela, em branco, mas eu vou tirar de você a oportunidade de criar sua própria resposta? Não, essa eu preciso que você responda. A próxima eu compartilho com você. Então, a gente tem feito essa dinâmica, né? Fala, conta para mim o que você respondeu. Tia Sandra, repete para mim. Eu não consegui escrever o que você falou. Então, agora eu vou compartilhar com você. Você não fez antes? Não teve tempo? Né? Porque se eu coloquei o post antes para que ele tivesse acesso, interagisse com o assunto, e com antecedência, ele está em dívida comigo. Então, aí, quando eu pergunto, você não fez? Bom, então hoje eu vou compartilhar com você. Não se esqueça amanhã que você tem que visitar o conteúdo antes de entrar para a aula para a gente discutir, porque sua opinião é muito importante para mim. Aí eu vou pegar um gancho nessa fala sua, tia Sandra, para responder sobre uma questão aqui que foi levantada pelo Tiago Leão, que ele fala justamente sobre essa questão dos pais, né, terem que ainda trabalhar, enfim. Porque da mesma forma que para as instituições de ensino foi um baque, né, como diz, jogou no nosso colo, para os outros setores também, para o comércio, para as outras instituições, enfim. Então, alguns pais estão trabalhando home office, mas não são todos, né? Alguns pais estão tendo que sair de casa para trabalhar, e a escola, ela era um apoio para esse período, enquanto os pais estavam trabalhando, os filhos estavam em casa. Hoje os pais estão trabalhando, enquanto os pais trabalhavam, os filhos estavam na escola, né? Hoje os pais estão trabalhando e os filhos estão em casa. E aí o pai não consegue, em todo momento, ter o controle. E aí, quando a gente fala de acompanhamento, quando a gente está na instituição de ensino, aí eu acho desafiador como orientadora, né? Porque aí lá na instituição de ensino, em segundos eu vou lá naquela sala, chamo aquele aluno, sento com ele, organizo, crio metas para ele, faço combinados e eu consigo, às vezes, sanar aquela dificuldade ou até falta de compromisso dele em relação à realização de atividades. Mas quando eu falo de um contexto de ensino remoto,
que eu chamo de ensino remoto, né, que é o que a gente está vivendo. A escola está tendo ensino remoto, não vejo a escola como um EAD, ensino à distância, mas como ensino remoto. Quando eu falo de uma realidade de isolamento social, onde muitas famílias não pararam as suas vidas, estão tendo que sair para trabalhar de casa, e essa criança fica, às vezes, sozinha em casa, ou com algum funcionário em casa, ou, às vezes, com uma avó que já é de idade, que não consegue nem ligar o computador, e tá ali só para a criança não ficar sozinha, O irmão mais velho. A família. Com o irmão mais velho, né? Então, é desafiador para a família. Por quê? O pai, às vezes, ele chega tarde em casa, cansado. E aí é onde eu me preocupo com a questão emocional. Porque nesse momento que nós estamos passando, a gente precisa que eles sintam a presença da família. Eu preciso que o meu aluno ele esteja inteiro emocionalmente para que o aprendizado seja efetivado. Então, se eu tenho o meu aluno abalado emocionalmente, cansado, chorando, assistindo a aula obrigatória, eu não vou ter sucesso no meu aprendizado. Se eu estou com a família em casa, cheia de problemas, de conflitos, porque muitas famílias estão, às vezes, entrando numa questão de estresse, porque tá ficando muito junto, e aí um tá cansado, outro tá cansado, isso vai impactar no aprendizado do meu aluno, porque ele acabou de almoçar com aquela família, que acabou de discutir, ele entra para minha aula, às vezes ele não vai estar legal. Aí é onde a gente entra, né? Onde a gente entra trazendo o quê? O acolhimento. Porque embora a gente esteja longe fisicamente, a gente está interligado de alguma forma. E a gente consegue passar esse amor, a gente consegue passar esse senso de pertencimento que a Cris falou lá atrás, que é algo que me preocupa. Eu consigo trabalhar isso com o meu aluno. É desafiador? É desafiador em qualquer contexto. É desafiador no contexto remoto, né? Por meio da tecnologia. E é desafiador também no ambiente físico, essa questão do senso de pertencimento. Cada um vai ter o seu tempo para construir isso. E aí, quando eu falo do desafio dentro desse processo de ensino, não é só para professores, só para pais, mas também para essas famílias que não possuem o conhecimento pedagógico, né? Porque nem eu, sendo pedagoga aqui em casa, tá desafiador. Também, né? Também. Tá desafiador como mãe também. Então, nem quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue sanar todas as questões. Porque eu estou trabalhando aqui no ensino remoto, eu estou trabalhando home office, mas eu estou trabalhando. Eu não consigo sair toda hora de frente ao meu posto para eu ir, às vezes, resolver alguma situação dos meus filhos em tempo e hora. E aí, aqueles pais que estão tendo que sair para continuar trabalhando, eles estão passando por um processo muito mais desafiador. Então, é nesse momento que eu percebo e penso que a escola, efetivamente, ela precisa estar presente nesses detalhes, nesse olhar individualizado, né? Então, não é fácil, gente, não é fácil, é desafiador sim, mas como eu disse, para qualquer ambiente, online ou presencial, vai ser desafiador esse processo de desenvolvimento do meu aluno. No aprendizado, no cognitivo, no psíquico, no emocional, vai ser, né? O que a gente precisa nesse momento, que eu percebo? Você falou, tia Sandra, sobre sensibilidade, né? E eu falo sobre empatia. É um momento que nós estamos precisando trabalhar efetivamente a empatia. Nós precisamos... Leveza, né, Estefânia, também. Essa leveza de lidar com a situação, leveza de uma forma suave, né? E se unir, entender que somos humanos, né? E que estamos todos propícios a erros, que embora a gente tente o tempo todo não errar, mas estamos. O professor erra, a escola às vezes erra, o pai erra, o aluno erra. Né, coloca no lugar do outro. Isso, e é aquele momento onde a gente precisa trabalhar em união. Né, onde a gente precisa entender que nós estamos todos do mesmo lado. E eu vejo que isso é algo, em 10 anos que eu estou dentro de uma instituição de ensino, e há 6 anos na gestão educacional e pedagógica, eu vejo que um dos maiores desafios que nós temos hoje dentro da instituição é conseguir trazer a família para a escola. Né? Quando eu pego um pai que me liga quase todo dia, eu acho uma maravilha, né,
Renata? Eu acho isso o máximo. Eu queria que todos os pais fossem assim, que todos os pais me ligassem, que todos os pais perguntassem, que todos os pais trocassem ideias. Eu acho isso maravilhoso. Quando o pai me liga e fala assim, nossa, eu tava escutando aqui, eu tava observando, eu achei o máximo aquela aula, sabe o que vocês podiam fazer? E assim, o pai não tem conhecimento? Não, o pai tá ali vivendo. E às vezes aquela palavra, aquele compartilhar de ideias, a gente aprimora com o nosso olhar técnico e profissional, e a gente consegue ir melhorando esses métodos, que é a nossa preocupação de cada vez estarmos melhores nesse processo, porque é um cenário incerto. Nós não sabemos quando esse ensino vai voltar efetivamente no presencial. Provavelmente, quando for retornando, vai ser de uma forma híbrida, vai ser bem assim, um pouco de aula, ou talvez uma prova aqui um dia, talvez continua um pouco de aula presencial, um pouco de aula remota, enfim. Já existem documentos com planos de retorno, inclusive, a gente pesquisar aí na internet, acha já. Tem instituições que já estão disponibilizando esses planos para as escolas. Cada escola já está começando a construir esse plano de retorno, né? E a gente tem que ter essa parceria efetiva. A escola, ela busca muito essa parceria da família, mas nesse tempo de pandemia, nós estamos vivenciando efetivamente a família junto à escola. E isso é maravilhoso. Eu tô adorando isso nesse isolamento social, né? Porque é o sonho de toda escola ter a família junto, né? Isso eu falo com muita propriedade, é o nosso sonho ter a família junto como a família está agora, e por isso que eu falo que quando a escola voltar, ela jamais será a mesma, porque nós vamos ter pais mais presentes, alunos mais presentes. Aí eu entro lá nas habilidades do século XXI, né? Que é o que hoje, quando a gente vai falar de BNCC, de reformas, enfim, hoje a gente não fala só de conteúdo, a gente fala de habilidades e competências, e quando a gente fala desse isolamento social e os aprendizados que esse isolamento está proporcionando para a família, para o aluno e para a escola, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de praticar efetivamente essas habilidades do século XXI, que é o aprender a aprender, né? Que é o aprender a conviver, né? Que é o aprender a ser, que são todas essas etapas, né, que nós tanto estudamos e estamos falando aí nos últimos anos dentro das reformas educacionais, né? Verdade, Estefânia. E assim, a Estefânia colocou uma coisa, antes, a Cris quer colocar um ponto aí, mas só um minutinho antes, Cris, falou a questão do aluno, a questão do aluno, da criança em si, né? Nós estamos jogou na escola, jogou no colo dos professores, da família, situações que estavam inusitadas. E nós temos aí o aluninho, né? Aquele serzinho que, em muitas situações, tem o pai ou a mãe, ou até ambos, em casa, trabalhando de casa, ou seja, olha, eu só tinha isso nas férias, meu pai, minha mãe e eu em casa ao mesmo tempo, só nas férias. Entretanto, eles não estão disponíveis, né? Porque eles estão atendendo outras demandas que já são necessárias. Então, assim, é uma situação diferente de estarem todos em casa ao mesmo tempo? Sim, mas no fundo não mudou. Então, a confusão na cabecinha deles, eu sinto aqui também em casa, sabe? É muito confuso, é muito confuso. Eles ficam... Gente, eles estavam perdidinhos. E a sensação de impotência deles, de não estar entendendo, de depender da gente, de não ter o acesso como professor, porque o que a gente mais escuta, tia isso, tia aquilo, tia isso, tia aquilo, é o tempo todo. Então, a gente tem que ter muita empatia uns com os outros, família com escola, e ambos com a criança, sabe? Se colocar no lugar da criança. Cris, você queria comentar alguma coisa? Sim, acrescentando, porque como ele pediu na pergunta para falar em relação à parte socioeconômica, famílias diferentes, a gente sabe que, por exemplo, como a Estefânia tinha comentado, vão ter pais que saíram para trabalhar, pais, como você comentou agora, que estão em casa trabalhando, pais que perderam emprego, pais que estão tendo que, a depender, trabalhar junto com filhos, se forem um pouco mais velhos, para poder começar a ganhar o dinheiro para poder manter a família de uma outra maneira. E aí, uma coisa que fica muito clara é, com certeza, realidades diferentes. Essas situações emocionais vão afetar o aprendizado, como a Estefânia já comentado, porque o como você está influencia.
Agora, o ponto é, não dá para a gente parar de imaginar, olha, você não está bem porque na sua casa está nessa situação, não estude. Às vezes é exatamente esse o ponto que, vai estudar, faz o contrário, na hora que dá, aí entra a importância da escola ter a possibilidade de ter um momento síncrono, de ter o contato com o professor, mas de ter o assíncrono. Porque, às vezes, o horário que o aluno vai conseguir se organizar para estudar, para prestar atenção, não é literalmente no momento que a escola cede para estar com contato direto com os colegas e com o professor, por mais que seja maravilhoso isso. E aí, às vezes, o momento que ele tem para poder fazer isso é de noite, porque o pai chegou em casa com o celular ou com o computador, ou então ele estava em casa mais usando, então só naquele momento que ele vai poder utilizar. E é como perder menos. Esse é o grande aspecto. Que a gente imagine que esse ano está sendo estranho para todo mundo, ele é instável para todo mundo, incluindo para as crianças, para os adolescentes, para eles até nesse estranhamento, como a Renata comentou, poxa, o sonho da vida, a depender de uma criança muito pequena, era exatamente ter o tempo inteiro o pai do lado, mas aí ele tem o pai do lado e não tem, porque tem o tempo de quantidade, mas não tem o de qualidade, porque o pai não está dando atenção da mesma maneira. E aí vem o aspecto de a escola. Nessa perspectiva, ela está fazendo o melhor possível, a família está fazendo o melhor possível, todo mundo tentando acertar e estão ficando falhas. Aí qual que vai ser o ponto? Vai chegar um momento que a gente vai fazer, primeiro, um diagnóstico certo. Quais foram os alunos que conseguiram avançar? Em que avançou? Seja em disciplina, competência, habilidade. O que é que não avançou? Como é que eles estão? Como é que os professores estão também? Porque depois desse diagnóstico, porque a gente acolhe, a gente diagnostica a situação e a gente também faz depois o quê? Um nivelamento. Olha, todo mundo que não está tão bem em matemática, bora fazer um reforço aqui. Quem não está bem em português vai ser aqui. Nessa parte aqui, em relação até à afetividade, como lidar com os colegas, bora fazer umas atividadezinhas aqui diferentes com a psicóloga, uma psicopedagoga na escola, dependendo do caso, né? Então, a gente vai conseguir, primeiro, lidar também com as coisas, não só agora, que a gente não se cobre tanto enquanto profissional, enquanto pai, e até mesmo quanto aluno, no sentido de ultrapassar a nossa possibilidade. Cada realidade tem uma situação. A gente não pode comparar, poxa, mas o aluno tal consegue e ele não. Calma, pessoas diferentes, situações de vida diferentes, tenhamos o mínimo de empatia, como a Stefania falou, que a gente seja sensível e leve, como a Sandra comentou. E aí, nessa perspectiva, que a gente deixe passar um pouco, o ano não está perdido, a gente está aprendendo outras competências e habilidades gerais, mais do que o conteúdo é interessante, mas a gente consegue destrinchar ele em 2021, 2022, principalmente uma criança. A gente vai conseguir colocar para as outras séries de uma maneira mais equilibrada. O que ele não conseguiu conquistar ainda aqui, tudo bem. Vamos para o próximo ano, reorganizando o planejamento, fazendo contato com eles, acolhendo essa situação, diagnosticando como é que estão, e aí fazendo o nivelamento quando necessário. Sem ter o desespero de, não, agora tem que ser perfeito, tem que estar dando tudo certo, se ele não tiver a nota tal, ele está perdendo o ano. Ninguém está perdendo o ano aqui. Esse ano é um dos anos que a gente pode considerar como ganho. Se a gente for parar enquanto escola, mais do que falar que o menino vai reprovar porque não estava tendo acesso, ou o menino vai reprovar porque não fez uma atividade, é ao contrário. Esse ano seria de acolhimento, incluindo nisso. De a gente imaginar que o acolhimento é, olha, todo mundo está aqui nessa mesma situação, não está perfeito, não estamos 100%. Vamos para a próxima etapa? Vamos juntos. Cris, e meninas, assim, vê se vocês concordam comigo. A primeira semana, os primeiros dias, estávamos todos daquela preocupação. Ixi, caiu. Ficou sem conexão. Quando ela sai, eu tento entrar, mas ela já está voltando, aguardem. Aí, ó. Então, assim, estávamos voltando. Os primeiros dias estávamos todos, professores, escola, pai, família, e até mesmo as crianças, passando aquele tempo, estou de férias. Não estou de férias, tenho que estudar. Mas a gente estava preocupado realmente em querer que as coisas fossem exatamente iguais. Não dá para ter o mesmíssimo resultado ou agir da mesmíssima forma em circunstâncias totalmente diferentes. É aquela velha história. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes.
né? Sim. Então, demorou um tempinho, pelo menos eu digo por mim, demorou um tempinho até sair daquela caixinha de falar assim, não, mas tem que ser igual, tem que ser igual, tem que ser igual. Não, não tem que ser igual. Vamos aproveitar para desenvolver outras habilidades nas crianças, como a responsabilidade, a autonomia, né? O senso de pertencimento, não necessariamente você tem que ter atenção para tudo o tempo todo, né? Não significa, se a professora não está olhando ou falando ou pedindo para você o tempo todo, não significa que ela não esteja. Ela já vai voltar, meninas, não desistam. Vocês que estão nos assistindo, a Vivo está morta hoje, mas é impressionante. Sem trocadilhos, a Vivo está morta. Pessoal, eu queria complementar o depoimento da Renata. Eu faço parte da lista dos pais que o home office também não me deixou todos os dias em casa. E eu sei a dificuldade, mesmo aqueles que estão presentes, de se dedicarem. No meu caso, eu viajo muito e participo pouco do dia a dia, das tarefas das crianças. E é impressionante como o fator chamado disponibilidade faz a diferença. E a disponibilidade, a Renata comentou, né, que as crianças sentem falta porque tinha na sala o tio, tia. E dentro de casa, é engraçado, os filhos talvez tenham receio de manifestar o seu desconhecimento, as suas dificuldades para os pais. E aí, vocês falaram ao longo da live que uma das coisas, a Estefânia falou muito bem isso, uma das coisas que a pandemia trouxe é esse vínculo mais próximo, até mesmo dos pais com os filhos. Então, houve uma ruptura com o professor, mas todos nós estamos aprendendo um pouco a criar um novo elo de relacionamento. Mas me surpreendeu, mesmo participando um pouco em função do meu trabalho, de viajar muito, o quanto as crianças mediam palavras para expressar aquilo que elas não sabiam. E a Renata em cima o tempo todo para ajudar, para ensinar. Ora, eu vi isso alguns dias que eu passei em casa, uma criança de um lado, outra criança no outro, e prova de um lado, ela saía de um computador, ia para o outro. Então, os pais decididamente podem fazer a diferença nesse momento. Por mais que a escola e os professores se desdobrem nesse novo contexto, sem os pais, e aí a Renata trouxe a empatia, sem os pais para criar esse elo no momento onde erraremos, a Cris falou isso muito bem, mas nós não temos que preocupar com o erro, nós temos que preocupar em aumentar aquilo que está dando certo. Sim. Então, eu acho que é sempre a visão positiva das coisas, porque se nós adotarmos aquela postura, e muitas pessoas estão fazendo isso, de só criticar, só reclamar, só colocar dificuldade, não é o ensino online que vai ser prejudicado, é a forma como a gente vai atravessar isso. E eu não tenho dúvida, nós seremos melhores seres humanos. Eu falo isso para a equipe que trabalha comigo, falo isso para as empresas contratadas que eu tenho contato. Então, nós seremos melhores, ainda que pareça ser difícil nesse momento. Mas nós temos que encarar assim. E esse exemplo, os nossos filhos, por observação, estão atentos. E eles farão exatamente aquilo e adotarão posturas e posicionamentos dos pais conforme eles se posicionarem diante disso. Então, nós temos uma missão muito além do conteúdo, da forma, das ferramentas, porque o mundo inteiro foi exposto a esse cenário. Então, é uma reflexão pesada para os pais para achar esse momento, e eu comecei dizendo que eu não participo integralmente desse dia a dia, mas que lá dentro esse negócio me incomoda. Me incomoda porque eu resolvi muito bem, de um lado, do trabalho, mas para dentro eu posso contribuir ainda mais, porque se eu estou olhando 2.000 pessoas trabalhando em 6 cidades diferentes, dentro de casa eu tenho 2 crianças.
Então, eu posso contribuir também. E deixa E de que forma? faz. E de que forma eu posso contribuir? Então, assim, além do aprendizado de conteúdos, eu vejo que é um período de muito aprendizado de princípios e de moral, né? Porque quando eu falo, a Cris deu um exemplo de recurso, de dar possibilidades desse aluno conseguir ter acesso àquele conteúdo em outros momentos, porque às vezes ele não está bem naquele momento da aula, mas ele tem o recurso do pai que chega à noite com o celular, enfim. Existem vários métodos, a gente pode citar vários aqui que já foram pensados por nós, instituição. Mas nós temos aqueles que às vezes são facas de dois gumes, que eu falo, né? Então, eu posso pegar um aluno que vai ter comprometimento de realmente assistir aquela aula à noite só porque ele não tem o celular. Mas eu tenho aquele aluno que vai arrumar o pretexto e que vai mentir para mim e que vai assistir aquela aula à noite realmente com muita honestidade e franqueza, porque ele não está afim mesmo, né? E aí a gente tem, são várias realidades, são vários contextos, são várias famílias com culturas diferentes. A gente tem que pensar nos recursos para aqueles que estão com mais dificuldade. Aí é onde tem que ter o contato, que eu falo da importância do contato da escola com a família e da família com a escola, porque aí se o pai chega para coordenação, para orientação e fala, olha, aqui em casa a situação está desta forma. Aí, com certeza, a escola está em um período flexível para ela conseguir criar a possibilidade de atender a realidade daquela família. Mas aí, quando a gente coloca um atendimento geral, a gente acaba tendo que pensar nessas duas possibilidades, nessas duas realidades. Por quê? Eu percebo que agora, nesse 4º mês de pandemia e de isolamento, que os alunos estão entendendo a seriedade e a necessidade do compromisso com o aprendizado. Porque, a princípio, como a Renata falou, como as meninas citaram, férias. E aí, quando começou a ver os impactos de nota do fechamento do primeiro bimestre, começou a ver os impactos porque foi fazer a prova e já não deu conta como dava conta antes, eu tirava 10, agora eu tô tirando 5, por que eu tô tirando 5? E aí a gente começa a fazer as investigações, as análises e começa a perceber, cada família vai ter uma realidade. Tem família que vai apresentar dificuldade de acompanhar o seu filho. E a escola tem que estar do lado dessa família para ajudar no que for necessário. E vai ter família que realmente o pai não vai estar assistindo o filho, vai achar que a escola vai ligar para avisar se está tudo bem ou não, né? E não vai preocupar em assistir como ele assistia antes. Então, a gente tem várias realidades, né? Mas o que eu percebo que isso tem mudado nesse último mês para cá. De junho para cá, eu tenho sentido essa importância, né, que os pais estão percebendo e estão começando a falar assim, ó, filho, pode ir, né? Leva a sério agora, ou então o ano não está perdido para o ensino. O ano não está perdido para a educação, mas o ano vai estar perdido para aquele aluno que não entender que a escola não a parou. A escola não parou. A educação não parou, o setor educacional não está parado, nós estamos funcionando. Nós estamos funcionando de um formato diferente, de acordo com uma necessidade mundial, mas nós não estamos usando recurso remoto porque a escola resolveu de um dia para o outro. Não, isso vem lá de cima, né? É uma necessidade. Então, nós temos que pegar o que nós temos hoje e fazer o nosso melhor dentro dos recursos que a gente tem para usar hoje. Então, toda instituição de ensino, ela tem que oferecer o ensino remoto, seja aula, videoaula gravada, seja aula ao vivo, seja o recurso metodológico que ela vai usar, mas ela tem que oferecer o ensino, até porque está na Constituição Federal que a educação é direito de todos, né? Então, a obrigação da escola e do Estado é oferecer de alguma forma essa educação, ponto, já começa aí, né? Tinha que ter andado mais rápido que andou, inclusive, ao meu ver. Mas aí, quando eu entro nesse recurso de entender que isso é um direito do cidadão de ter acesso à educação, também é uma obrigatoriedade desse aluno e da família, né, levar a sério esse processo. Porque ninguém está de férias, a escola não parou, a escola está usando outro recurso, mas o ensino continua, os professores continuam trabalhando o mesmo tanto, e ainda acrescento. A Gabi falou lá atrás que a gente está trabalhando 3 vezes mais, eu falo isso quase todos os dias. Porque a escola está trabalhando muito mais.
E está trabalhando também em cima de recursos preocupados de minimizar, às vezes, alguns impactos. Então, por exemplo, aonde hoje eu atuo como orientadora, é uma escola que tem uma carga horária maior, mas com essa questão do ensino remoto, nós modificamos várias questões. Nós modificamos o sistema de avaliação. Nós iniciamos em fevereiro com um sistema de avaliação, com um plano anual prontinho. E aí nós tivemos que reformular isso tudo. Então, nós mudamos o sistema de avaliação, nós mudamos com essas atividades, como elas serão avaliadas, nós mudamos até o tempo. Então, tem os intervalos de aula, manhã, tem almoço, tem tarde, mas peraí, como é que está o acesso a essa tela, né? Como é que tá? Então, peraí, vamos... Que são feitas a partir... São mudanças que são feitas... que são necessárias a partir das vivências que a gente vai decorrer. Isso. E à medida que a gente vai experimentando e vivenciando, a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade da nossa comunidade escolar, com a realidade do nosso aluno, com a realidade daquela turma, né? Porque cada turma tem uma realidade diferente também, seja no ensino remoto ou lá no contexto, no espaço físico, enfim. Então, eu repito, a escola não morreu. A escola está vivíssima, né? Só que ela está aqui no ambiente virtual. Está vivíssima até demais. Está mais viva do que antes. Está viva aqui em casa. Nossa Senhora, até meia-noite ela está viva aqui em casa, a escola. Então... Meninas, olha só. O nosso papo está muito legal. Só que nós já estamos com 1h30 de live. Tá? Nós já estamos aqui há 1h30, entre caídas e voltas. Já deu 1h30. Então, para a gente cumprir assim, os nossos objetivos, que já estão extrapolados, né? Como foi falado aí por todas, não é uma situação que nós pedimos, é uma situação que aconteceu, e já que está aí, vamos fazer valer a pena, né? Vamos fazer valer a pena como? Parceria, escola, família, visando o quê? Principalmente, na minha opinião, o desenvolvimento do aluno, da criança. Que tipo de desenvolvimento? Só conteúdo? Não. Desenvolvimento, conhecimento, emocional, maturidade, todas as competências que a gente tem à mão para poder, lançando mão de todas as ferramentas também que temos à nossa disposição, para poder evidenciar e influenciar positivamente e propiciar um melhor crescimento para esse aluno, para essa criança. Fácil? Não, não é. Desafiador sempre. E é aí que nós temos que ter. São muitos os desafios. Cada família, cada aluno, cada pai, cada mãe, cada professor, de acordo com as suas competências, com as suas facilidades ou dificuldades, as realidades são diferentes. O que tem que ser o mesmo é o empenho em entregar o melhor de si, isso a gente sabe que está fazendo, dentro sempre da realidade que também somos humanos, a perfeição não vai ser alcançada, né? Não, temos que buscar, sim, fazer com cuidado, com dedicação, sem, entretanto, exigir perfeição, porque a perfeição não existe, pelo menos não nesse contexto que a gente está trabalhando assim de pronto. E é isso que eu queria colocar. Temos que, pais, família, estar muito mais próximos dos nossos filhos para dar o suporte emocional que eles não têm estrutura ainda para ter. É natural isso, mas cabe a nós darmos esse suporte emocional para também eles enfrentarem essa situação que não está fácil. Ficar longe dos amigos, ficar longe de uma escola que eles estavam acostumados, ficar longe de um convívio. E a gente sabe que nós, humanos, somos seres sociais, nós precisamos do convívio social para crescer, né? Relacionamento é tudo, é a principal competência, né? Você pode não ter todo o conhecimento, mas se você tem relacionamento, você consegue. Então, é isso, cabe a nós, pais, mães, mas principalmente a nós, adultos, que escolhemos e optamos e estamos aí para isso, né? Bom, 1 minutinho aí para cada uma para fazer suas considerações finais. Já de pronto agradeço demais a participação de vocês, agradeço a participação das pessoas
que nos acompanharam até aqui. Peço desculpas pelas falhas técnicas. Isso aí a gente não controla, né? Não tem como. A gente tenta fazer o melhor. E obrigada de coração. Vamos lá. Vamos começar pela tia Sandra, que a tia Sandra... É a tia Sandra, né, gente? Então aí, ó, mais de 30 anos de profissão. Vamos ter a deferência. Vamos lá. Eu agradeço demais por vocês me proporcionarem, né, esse momento, por estar junto com vocês, mulheres maravilhosas, né, empreendedoras, nosso mundo precisa disso, né, a gente sabe que nós temos que cada vez mais avançar, né, e é o que a Renata, faço minhas, as palavras dela, né, é a parceria, a sensibilidade, a suavidade que nós temos que tratar nossos alunos e a nós mesmos nesse momento, né? Essa sensibilidade para falar, olha, me perguntar ao outro, deixar o outro se posicionar, né? Essa é a meta. Como está para você? Me fale sobre você. É o ser humano. A prioridade é a vida. A prioridade é a vida, a excelência, ela vai, a família, os valores, né? Depois a excelência em aprendizagem, ela vai vir mais facilmente se eu já sou um ser humano preparado. Concordam comigo? Né? Então, essa proposta, muito obrigada. Bom, nós que agradecemos essa disponibilidade, viu? Eu gostaria de agradecer também. Eu gostaria de agradecer também a disponibilidade, o convite, para a gente poder expor um pouquinho de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente está vivenciando. É tão bom as pessoas saberem como está funcionando isso, o que a gente pensa sobre isso, nós sabemos o que elas pensam em relação a isso. Esse bate-papo, essa conversa foi muito válido. Espero ter esclarecido muita coisa a pais que nos viram, que presenciaram essa live. Gostei muito, meninas, de estar aqui com vocês. Obrigada. Foi muito bom te conhecer, Cris. Estão me ouvindo? Estão todo mundo ouvindo? Terminou, tia Gabi? Porque cortou aqui um pouquinho. Terminei sim. Obrigada, querida, também por sua disponibilidade para Então, eu diria que foi um prazer estar aqui com todas vocês. Foi muito legal o debate, então muito obrigada pelo convite, Renata, porque a gente acaba nessa troca aprendendo junto também, vendo outras realidades, ampliando também as ideias para outras coisas na nossa própria realidade e a partir dos outros. E uma coisa que eu acho que ficou muito assim reforçado nas nossas discussões em todos os pontos que a gente colocou aqui foi da importância de, dentro do relacionamento que a gente tem entre família, os estudantes e a escola, de todos nós sabemos realmente nos relacionarmos da melhor maneira, mais afetiva possível. Saber escutar, de saber falar também, porque os pais têm direito de colocarem o que não está agradando, o que não é interessante, mas saber como falar, principalmente porque se a gente está notando que a escola está fazendo o melhor possível, dentro das possibilidades que ela tem, dentro da realidade heterogênea de alunos que ela tem, que os pais também entendam isso, que não é só para o filho, literalmente dele, que a escola está nesse momento servindo, mas para muitas realidades. E às vezes a escola não vai conseguir atingir plenamente aquilo que ele gostaria, mas que é importante a opinião dele. Então, que ele coloque sempre, aproveitar que os pais se coloquem nessa oportunidade de estarem mais atentos, de poderem, já que a gente entrou na casa deles enquanto escola, né? Então, que eles se coloquem nessa possibilidade de se sentir à vontade, de discutir e construir coletivamente. Que os alunos também façam isso, mesmo pequenos, desde criança, que se cria essa autonomia, essa maturidade, de também colocar o que gosta, o que não gosta, o que gostaria de que fosse diferente. E que nós, professores, a gente consiga, junto com a gestão das escolas que a gente faz parte, trabalhar e construir isso da melhor maneira possível. Então, a ideia é muito de, mais do que o que a gente vê muito na nossa realidade brasileira, de reclamar, não gostei, não é bom. Acho que ninguém está aprendendo. Para o meu filho, não está tão legal assim, certo? E a gente vai fazer o que com isso?
como é que a gente pode fazer para melhorar? Vamos ser mais assertivos? O que é que a gente tem e o que é que a gente quer? E a partir disso, conversar em casa com os filhos, conversar com a escola e construirmos juntos. Nada melhor do que aproveitar esse momento para fazer aquilo que, como a Stefânia comentou, é o sonho de toda escola. Vamos construir juntos, minha gente. Já que estamos aqui, literalmente, um dentro da casa do outro, que a gente tem essa intimidade de partilhar a construção coletiva da aprendizagem, né, das pessoas que fazem parte da comunidade. Primeiramente, estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, minha gratidão eterna por ter a oportunidade de estar aqui junta com vocês, né, profissionais lindas, muito competentes, maravilhosas, esse debate foi lindo. Obrigado, Renata, equipe, por esse momento, porque foi um momento muito rico para nós, enquanto profissionais, e também para toda a família. Eu acho que esse momento é muito rico para as famílias também, porque elas estão sentindo necessidade de ter um pouquinho desse contato, né, diferente, além do dia a dia escolar. Eu sinto, penso e percebo que esse seja o período mais rico para nós nos últimos tempos na história da educação, porque nós estamos mais juntos, mais próximos e criando mais possibilidades e fazendo aquilo que realmente nós viemos para fazer, que é criar, né? Nós estamos aqui para criar e esse é um período que está possibilitando que todos nós possamos criar juntos. Então, eu penso que seja um período riquíssimo para todos nós, escola, família e aluno. E reforço aqui, o nosso foco são eles, são os nossos alunos, sempre foram e sempre serão, né? Então, que esse seja o momento das famílias conseguirem entender que nós estaremos sempre juntos, que nós estivemos sempre juntos e que nós queremos continuar todos sempre juntos, né? Como eu disse, é o nosso maior sonho, né, Cris? É ter todos juntinhos, porque a educação, ela não é feita apenas pela escola, ela é feita pelo conjunto da família com a escola. Sempre foi assim, sempre funcionou dessa forma e sempre vai ser assim, né? Nós somos seres humanos em constante crescimento, em constante aprendizado. Nós estamos em um momento riquíssimo, como eu já disse, e espero que possamos sair. Acredito muito que vamos sair desse isolamento social com muito mais aprendizado do que se nós não tivéssemos passado por esse período. Nós estamos não só aprendendo conteúdos de português, de matemática, de história, de geografia, nós estamos aprendendo a ser ser humano, nós estamos aprendendo a nos olhar, a nos conhecer, e que nossos alunos possam, né, ter a oportunidade de vivenciar isso de uma forma efetiva nas suas casas, né, um momento da gente trabalhar a empatia, com leveza, com união, e com o principal, com muito amor, né, porque eu falo que tudo que é feito com amor, né, é feito com muito bem feito, né? Tudo que é feito com amor é bem feito. Então, todas que estão aqui, eu vejo, percebo que tem muito amor no que faz, e eu acredito que esse é o segredo para que tudo dê certo. E que as famílias venham com esse amor com a gente também. Seu microfone está desligado, Renata. Microfone, Renata. Lembrei. Obrigada, Estefânia, também por estar conosco. Eu estava falando, agradecendo também a Cris, eu não percebi que meu microfone estava desligado. Cleiton, você se colocou na tela, quer falar alguma coisa? A tia Sandra, eu perdi, eu estava fora, não sei se ela já se despediu. Ah, já se despediu também. Você quer colocar Pessoal, alguma coisa? olha, foi muito bacana ficar nos bastidores, apesar da Vivo morta, né, com trocadilho. Mas eu posso dizer para vocês que o tema, além de importante, relevante, pelo número de pessoas que participaram conosco, e eu estou acompanhando isso, o número de interações mostra que nós realmente, ainda que num gesto muito pequeno, que uma sementinha que nós tentamos trazer nesse encontro, essa semente ela pode florescer em vários lares, vários. Nós tivemos praticamente 800 lares ou 800 pessoas conectadas conosco, porque isso é algo que não é exclusividade de ninguém que está aqui só na tela.
isso está afetando o mundo. E eu volto a dizer naquela forma sempre positiva de encarar situações como essa. Nós temos que transformar, sim, esse desafio numa oportunidade de nos tornarmos melhores. E eu quero agradecer a todas vocês que se dispuseram a fazer algo diferente. Lembrando que a Dr. Fit, embora seja uma empresa que promove saúde, exercício, nós, desde o início, né, eu e a Renata, tínhamos em mente trazer sempre o bem-estar. E o bem-estar não é só o exercício físico, né? Então, trazer um assunto tão importante com a participação de vocês e que isso pudesse chegar na forma de uma sementinha para tantas pessoas que estiveram conosco, nos dá uma alegria que reafirma que o nosso propósito de levar essa mensagem, ela vai florescer. Então, eu queria agradecer, foi um prazer estar nos bastidores mais uma vez, e eu tenho certeza que teremos outros assuntos e outras abordagens para outras 1h30, né, Renata? Já está em 1h45. Obrigado mesmo. Peço desculpa a quem está nos ouvindo pelas falhas, né, da Vivo Morta, né, mas a gente vai inovar na próxima. E obrigado a todos. Esse vídeo vai estar disponível no Facebook e também no YouTube para aqueles que não puderam acompanhar na íntegra. Obrigado, meninas. Meninas, é isso aí. Nós temos sempre esse pensamento. A Dr. Fit trouxemos para Uberaba no intuito de trazer melhorias, tá? Visando o ser como um todo. Então, nós pensamos na abordagem física, sim, funcional, espiritual, emocional, enfim, o ser como um todo. E é baseado nisso que eu deixo uma mensagem aqui para todos nós. Vamos fazer com esses limões que nos ofereceram, que jogaram na nossa cesta, uma limonada deliciosa que vai nos refrescar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer com muita vitamina C. Beijo, fiquemos todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser, Gil. Um abraço. Tchau, tchau.